Saúdo as irmãs com a paz do Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade, depois de muito tempo, de estar aqui com as irmãs, né? Hoje, com a lição número 12. O assunto da lição de hoje é a conduta do crente em relação à família. Nas lições passadas, nós estudamos a conduta do crente na igreja, na sociedade. E na lição de hoje, nós vamos aprender a conduta do crente no lar. Na igreja, Paulo diz que nós devemos ter humildade, mansidão, paciência uns com os outros e esforçar-se pela unidade da fé no vínculo da paz. Isso é o que se espera do crente na igreja. O que se espera do crente na sociedade? Não mintais, não roube, não peque, não dê lugar ao diabo, não saia nenhuma palavra torpe da sua boca, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, que não haja indecência, nem impureza, nem cobiça, nem avareza, nem idolatria, nem cólera, nem ira, nem gritaria, nem amargura, nem blasfêmia, e toda maldade seja eliminada. O assunto da lição diz a conduta do crente. E eu pergunto, o que significa a palavra conduta? A palavra conduta significa modo de agir, modo de viver, modo de se comportar, procedimento. E a carta de Paulo aos Efésios é o código de ética, é a conduta do crente, é o modo de viver do crente. Todas as empresas, todas as profissões têm o seu código de ética. Todas as empresas, todos os profissionais liberais, médico, enfermeiro, e por que não no reino de Deus? Todos devem ser respeitados. Por que não também nas coisas de Deus? Hoje nós vamos estudar essa conduta, esse modo de viver, esse modo de agir no lar, na família. Lendo a carta de Paulo aos Efésios, pode ver que Paulo recomenda: não faça assim, mas faça assim. Por exemplo, ele diz assim, você pode ver muito bem isso no capítulo 4 e no capítulo 5. Não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Outro, ele diz assim, não mentais uns aos outros, mas falai-vos verazmente uns aos outros, porque sois membros do mesmo corpo. E assim, várias passagens, vários versículos nós encontramos. Não mais. Paulo coloca o posicionamento correto e o errado. É o conhecimento desse código que nos ajuda a decidir o que devemos fazer, como devemos fazer. Se nós andarmos com esta lâmpada, guiados por esta luz, nós seremos os fiéis servos de Deus e os melhores cidadãos do mundo. Salmo 119, versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios capítulo 4, versículo 17 diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Paulo está dizendo, ele está colocando a conduta que ele espera de nós. Porque nós somos povo de Deus, igreja de Deus, povo escolhido, povo santo, está lá em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. É isso que ele espera de nós. Não andeis mais como gentios, mas como filhos de Deus, amados. É essa motivação que nos leva a ser imitadores de Deus, como filhos amados de Deus, porque ele nos adotou como filhos. Lá em Efésios 2:1 diz que ele, estando nós mortos em delitos e pecados. Por isso, irmãos, é que nós observamos esse código, porque ele nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. É essa a nossa motivação.
Existe motivo maior? Não existe. Veja bem, irmão, que a carta de Paulo aos Efésios foi escrita há mais de 2000 anos. Em 2000 anos a sociedade já mudou bastante. Na época que Paulo escreveu essa carta, existia reis, existia senhores de escravos. Hoje não existe mais. Hoje existe doutores catedráticos, existe analfabetos na igreja. Mas esse código, ele é tão atual. Esse código é divino, ele está registrado na Bíblia e ele não muda. Ele não precisa ser adaptado nem revisado. Ele é atemporal e supracultural. Ele está acima do tempo e de qualquer cultura. Paulo escreveu e ele é observado, ele deve ser observado por todo o cristão. E o primeiro ponto que ele vai trazer é a conduta do crente como marido. Quando eu estava lendo, eu fui ver a leitura bíblica em classe em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 até o 33. E aqui na leitura bíblica, ele no versículo 21, que é onde começa a leitura bíblica em classe, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E o versículo 22, ele diz: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. A leitura bíblica em classe começa com as mulheres. Mas o comentarista da revista, ele começa a conduta do crente como marido. Aí eu pensei assim, por que ele não começou a conduta da crente como esposa? Eu coloquei aqui nos meus estudos. Mas deve ser uma metodologia, né, do comentarista. Ele quis primeiro ensinar o marido por que a mulher é reverente, a mulher é sujeita ao marido, a mulher é submissa ao marido. E também a maior preocupação de Paulo, irmão, era com a ordem, né? Era com a ordem de autoridade, era com a hierarquia. O comentarista, ele diz assim: na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da esposa e dos filhos. Mas se você observar, todos estão ligados em Cristo. Cristo, o marido, a mulher, mas todos estão ligados em Cristo. Veja que Paulo, ele diz no versículo 22, no capítulo 5, versículo 21, ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aí ele começa com as mulheres. Mas o irmão aqui, ele diz que o marido é o cabeça. O cabeça. Hierarquia de autoridade. No capítulo 5 e no versículo 17, ele diz assim: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ora, irmã, se eu estou dizendo aqui que a ordem de autoridade é observada do seguinte modo, que Deus é o cabeça, é o cabeça de Cristo, e Cristo é a cabeça do homem, e o homem é o cabeça da mulher, nós temos que observar que essa é a vontade de Deus. Esse é o modelo do comportamento da família, de autoridade da família. Todos ligados a Cristo, numa hierarquia. O marido submisso a Cristo, a mulher submissa ao marido, os filhos submissos à mãe, ao pai e a Cristo. Esse é o modelo. E nós devemos obedecer essa vontade de Deus, como Paulo diz aqui no versículo 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Sabe por quê, irmã? Porque ninguém, hoje, nesse mundo de hoje, quer ser governado. Todo mundo quer se autogovernar. Ninguém quer ser mandado por ninguém. Ninguém quer ser dominado por ninguém.
porque eu ganho dinheiro, eu boto dinheiro dentro de casa, eu também mando, e aí ninguém manda em ninguém, ninguém tem autoridade, e aí todo mundo manda e ninguém manda, e aí está o caos e a anarquia está estabelecida dentro de casa. Os filhos não sabem a quem respeitar, a mulher manda, o homem manda, e o menino manda, e todo mundo manda, e ninguém manda, e a casa é um destroço. Por quê? Porque não está obedecendo a ordem do padrão que Deus deixou. Em Efésios capítulo 5, versículo 22, vós mulheres sujeitai-vos a vossos maridos. E o comentarista começa, como eu já falei, com os maridos. Paulo está dizendo para esse marido que agora é crente, que ele tem uma esposa que é submissa a ele. Como é que você vai se relacionar com essa mulher que é submissa a você? Como um rei ou como um senhor de escravo? Nem como um rei, nem como um senhor de escravo. Você vai se relacionar com ela como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Um amor sacrificial. Ele deu a sua vida pela igreja. E nós, como esposa, como podemos fazer algum sacrifício pelo nosso marido? E nós, maridos, como podemos fazer algum sacrifício pelas nossas esposas? Porque a realidade de hoje, irmãs, é assim. Todo mundo está tudo bem quando está tudo bem. Todo mundo procura o seu próprio bem-estar. Esse casamento tá bom para mim, toca para frente. Se não tá bom para mim, pula fora. Mas essa não é o pensamento cristão. O marido Cristo é a cabeça, a vontade dele. Deve estar submissa à vontade do Senhor. Um amor sacrificial. Já ouvi alguém dizer que existe muito mais, que Deus exige muito mais das mulheres do que dos homens, por causa da palavra sujeitai-vos. Não, Deus é justo. Ele, a igual medida que Deus exigiu das mulheres, exigiu dos homens. Ele diz no versículo 5, capítulo 5, versículo 22, pois mulheres sujeitai vossos maridos como ao Senhor. E no capítulo 5, no versículo 25, ele diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então foi a medida exata, igual. Ele não exigiu mais de um nem mais de outro. No capítulo 5, no versículo 28, diz assim, assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Não toda pessoa mentalmente sadia ou saudável cuida do seu próprio corpo. Ninguém se mutila, ninguém se maltrata. Não. Eles se implicam em se proteger, em propiciar para si bem-estar, uma vida digna. Então, se eu vou cuidar de mim, se eu me amo, e é para mim, e aqui a Bíblia está dizendo que, capítulo 5, versículo 28, diz que os maridos devem amar suas próprias mulheres como seus próprios corpos. Então, veja aí. Você se fura, você se bate em cima da parede, se joga em cima da parede para se machucar. Então, você não vai fazer isso com a sua esposa. Você vai se bater. Você vai pegar a faca e se cortar. Não, de jeito maneira você não vai fazer isso. Você se ama, você se gosta, então você também não vai fazer com ninguém. Principalmente com a sua esposa. Em 2014 foi criada a Lei Maria da Penha. Essa lei tem esse nome devido em homenagem a Maria da Penha, uma ativista que luta pelos direitos da mulher, porque ela ficou paralítica por causa de uma surra que levou do marido. E eu já ouvi alguém dizer que tem irmã que apanha do marido. Tem alguém que diz que tem alguns maridos assim que
vontade de dar uma surra, de bater. Só não bato porque tenho medo de ir preso, por causa da Lei Maria da Penha. Se existe, se há algum irmão que diz que uma coisa dessa, eu tenho certeza que esse irmão não é crente. A outra coisa que eu tenho certeza, que ele não vai para a escola dominical. E a outra coisa que eu tenho certeza, que ele não frequenta o culto de doutrina. E a outra coisa que eu tenho certeza, que ele não lê a Bíblia. Porque ele precisa da lei dos homens para não bater na mulher. Porque antes de existir a Lei Maria da Penha, já existia a palavra de Deus. O segundo ponto da lição diz a conduta da crente como esposa. A conduta da crente como esposa. Em Efésios capítulo 5, versículo 21, a Bíblia ensina a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Exemplo disso é as esposas aos maridos, os filhos aos pais, os servos aos senhores, e no caso das esposas, a submissão ao marido deve ser como ao Senhor. Como é a nossa submissão ao Senhor? Servimos ao Senhor por obrigação, por medo? Não. Nós servimos ao Senhor por amor. Obedecemos espontaneamente, livremente. Nós servimos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós servimos a Ele por Ele nos amar primeiro. E é dessa maneira que nós devemos amar o nosso marido. Porque Ele nos amou primeiro. Lembra que nós falamos lá dos maridos? Que os maridos devem amar as suas esposas como Cristo amou. Então, nós amamos aos nossos maridos, né? Por amor, porque Ele nos amou primeiro. Pronto, por isso é que nós somos sujeitas aos nossos maridos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Por isso que vem essa sujeição, essa submissão. Entendeu? Agora, por que o comentarista começou com os maridos? Por quê? Porque primeiro vem o amor do marido. E por causa do amor que o marido tem, porque ele ama essa mulher, então ela retribui, ela é submissa a ele. E é dessa maneira. Alguém pode dizer assim, lendo assim, atropeladamente, né? Sem meditar, ele pode dizer assim, tá errado. A mulher ser submissa ao marido, tá errado. Não. O jeito de Deus é perfeito. E quando nós fazemos do nosso jeito, nós pagamos um preço. E é muito caro. É por isso que nós vemos tantos lares desestruturados, com tantos problemas. Irmãs, pelo fato de sermos submissas, isso não nos diminui. Porque nós estamos submissas à vontade do Senhor. Se nós estamos fazendo a vontade do Senhor, nós não estamos sendo diminuídas, nós estamos sendo exaltadas. O fato de Deus ter colocado o homem como cabeça não quer dizer que nós somos inferiores, não. Deus colocou a mulher como ajudadora. Isso não nos diminui. A palavra Ezer quer dizer ajudadora, ajudador. É uma palavra hebraica. A palavra Eliezer significa o Senhor é ajudador. A palavra Eliezer quer dizer o Senhor é ajudador. Olha, irmão, observe. Se Deus é chamado
de ajudador. Por que nós não podemos ser chamados de ajudadora? Né? Não nos diminui ser chamada de ajudadora. Não nos diminui. No ponto 3, diz assim, a reverência devida ao marido. Esse amor, de onde vem essa reverência? Por que a mulher é reverente? Por causa disso aqui. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Olha, como foi que Cristo amou a igreja? Um amor sacrificial, ele deu a vida pela igreja. Se o meu marido, os nossos maridos, nos ama dessa forma, um amor sacrificial, um amor altruísta, então é uma via de mão dupla, vai e vem. Se ele me ama, se ele me respeita, se ele me cuida, se ele me zela, se ele me respeita, então volta do mesmo jeito. Então eu sou amorosa, eu sou cuidadora, eu sou respeitosa, sou carinhosa, sou zelosa. Por quê? Porque eu já recebo, então dou de volta. É uma via de mão dupla, vai e vem. Por isso que há a reverência, por isso que há a submissão, por conta disso. Paulo começa aqui com as mulheres e o nosso comentarista começa com os homens. Eu creio que ele quis ensinar primeiro os irmãos. Irmão, se você quer que a sua mulher seja assim, seja assim. Eu entendo que foi por isso que ele começou assim. Aí ele diz assim, ó, esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta, coopera para que a esposa o reverencie. Olha aí como combina, é isso que eu estou querendo dizer, né? Então, irmão, nós somos reverentes, submissas, porque o nosso marido nos ama. Então, se nós todos somos ligados a Cristo, ele é o cabeça, a vontade é maior. Então, se o meu marido é obediente a Cristo, eu sou obediente a Cristo, eu ensino meus filhos a ser obedientes à palavra, ao Senhor, o temor do Senhor, então meu lar é perfeito. Nós estamos todos incluídos no versículo 17. Não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. Você é obediente à palavra do Senhor. Então, nós estamos também incluídos na vontade do Senhor, que Cristo é o cabeça, né? Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do marido, o marido é o cabeça da esposa, e assim, esse é o modelo de família que Deus abençoa. E o terceiro ponto é a conduta do crente como filho. Irmãs, essa aula é maravilhosa, mas como o tempo agora, nesse novo modelo, nesse novo normal agora, a gente tem que resumir demais. Eu fiz 5 páginas para resumir em 2 páginas. Mas seja feita a vontade do Senhor. O importante é que as irmãs entendam qual é a vontade do Senhor. Qual é o principal objetivo aqui. Sabe? É que a nossa conduta, leia a palavra, que o Espírito Santo vai falar no seu coração. O Espírito Santo vai lhe revelar qual é a conduta do crente. É você ler com o coração aberto, a mente aberta. Fala, Senhor, que o teu servo ouve e você vai ouvir Deus falar no seu coração. Onde é, Senhor, que eu estou falhando aqui nessa conduta? E o Senhor vai falar. Quando aqui no terceiro ponto, ele diz a conduta do crente como filho. Ele diz assim, Paulo, irmão, no capítulo 6 agora, ele vai dizer assim, vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. E veja bem que Paulo não está falando aqui para adolescente, nem para criança, nem para jovens. Ele está dizendo, vós, filhos. E vamos falar numa linguagem assim, bem cearês. Paulo é curto e grosso. Sede obedientes, porque isso é justo.
pode ser ter 60, 70, quantos anos você tiver. Vós, filhos, sede obediente ao vosso pai. Ah, meu pai tem Alzheimer, meu pai nem se lembra, não sabe mais nem meu nome. Mas você se lembra quem é seu pai. E o que ele fez por você, quem ele é, o nome dele, aonde ele trabalhou, o que ele padeceu, o que ele sofreu, o que ele fez por você. Você lembra? E ele merece honra, merece respeito, ele merece a sua obediência enquanto ele tiver vida. Isso é justo. Foi Paulo que disse. É o código divino. Aí Paulo diz assim, honra ao teu pai e à tua mãe, que isso é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Paulo foi buscar isso aqui lá no Êxodo, lá no mandamento que Deus deu. É responsabilidade dos pais, está aqui o comentarista dizendo, é responsabilidade dos pais que devem criar seus filhos na doutrina e admoestação. Olha, irmão, são duas palavras, doutrina e admoestação. Não é responsabilidade do professor da escola dominical, nem do pastor, nem da professora da escola secular, nem da secretária da casa, é dos pais. É minha, é sua. Duas palavras, doutrina e admoestação. E qual é a diferença, irmã? Doutrina é o ensino, é a orientação para formar o caráter daquela criança. Começa quando? Antes de você engravidar. Você tem que se preparar, porque você vai ter um filho. Você tem que preparar a sua cabeça. Você vai ter um filho. Então você precisa se orientar também, para você transmitir educação para aquela pessoa. Ensino, orientação para a formação do caráter e obediência às normas, aos códigos, a ética e principalmente a ética, o código cristão, a Bíblia, a palavra de Deus. E a admoestação. A admoestação, irmão, é advertir, repreender com amor, mostrando o mal feito e encorajar a fazer o bem, fazer o certo. Isso não é arrancando a orelha, arrancando os cabelos, batendo com corda molhada. Não é assim. Porque eu conheço uma pessoa que botou uma corda de molho para dar uma surra no filho. Isso aí não é admoestação. Isso aí é tortura. Admoestar é advertir, repreender com amor, mostrar o mal feito e encorajar a fazer o bem, fazer o certo, sem abusar da autoridade. Todo não tem uma explicação justa. Todo não tem uma explicação justa. Mãe, eu quero. Não. Por quê? Porque assim, assim, assim. Você me dá? Não. Por quê? Porque não posso, não tenho. Explica. Todo não tem uma explicação justa e convincente. Convença. Justamente. Pra quê? É criança. Não. Criança também tem dignidade. Criança também tem vergonha. Você não pode ferir a dignidade de uma criança. Porque na hora pode até passar, mas fica lá, marcada. Nunca esquece. Procure na sua mente, procure na sua cabeça uma coisa que seu pai ou sua mãe ou um adulto, qualquer pessoa fez quando você era criança. Que está lá, marcadinho. É isso, é que Paulo diz, não suscite a ira, para que não suscite a ira. Quando eu ficar adulto, quando eu completar 18 anos, eu vou me embora daqui. Não é isso que você quer para o seu filho. Você quer que ele esteja sempre debaixo das suas asas. Você nunca quer que ele vá embora. A conduta do filho é ser obediente
a conduta do filho é ser obediente. Paulo diz, é justo, para que te vá bem e para que seus dias sejam multiplicados na terra e para que tu viva muito sobre a terra. E Paulo vai buscar lá no mandamento. É um mandamento com promessa. Obedeçam, honra seus pais, para que você receba as bênçãos de Deus. Quer viver muito sobre a terra? Quer ser abençoado sobre a terra? Como é que você quer ser abençoado sobre a terra se você quebra os princípios da Bíblia, o mandamento divino? Então, se você chuta a sua mãe, irmã, tem criança de 2, 3, 4 anos que não respeita mais a mãe, dá na cara da mãe e a mãe acha graça. Mostra o dedo, dá a língua, morde e a mãe não faz nada. Tem criança de 2, 4 anos que se veste como quer. A mãe não tem mais autoridade. Eu não entendo isso, irmão. Não dá na minha cabeça, não. Não dá na minha cabeça, não. Eu não sei, é a modernidade. Meu Deus, graças a Deus que meus filhos já são adultos. Mas eu acho que se fosse... Eu acho que eu não deixava, não, irmão. Não sei não, mas eu ainda tenho um pouco de autoridade. Nós estamos caminhando, irmão, para essa anarquia aí. Ninguém se governa. Todo mundo quer mandar. Um filho não respeita. Por isso que está tudo desse jeito aí. Aí não obedece dentro de casa, não obedece o pai, não obedece a mãe, na igreja não obedece o pastor, na escola não obedece a professora, na escola dominical a tia não obedece. Aí tá tudo desse jeito. É por isso que as delegacias estão cheias. É por isso que tá tudo errado, irmão. Ninguém respeita ninguém. E eu vou concluir, irmão, porque, né? Vou concluir lendo a conclusão da nossa revista, a conclusão desse grande homem de Deus, que ele diz assim: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo, a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Eu quero também fazer uma observação sobre essa parte de colocar, Deus ter colocado o homem como cabeça. As irmãs sabem que quando Eva comeu do fruto proibido, né? E que quando Deus procurou Adão, Deus chamou: Adão, aonde estás? Quem pecou? Quem pecou primeiro? Foi Eva, não foi Adão. Mas Deus chamou quem? Adão. Por que Deus chamou Adão? Porque foi Adão que Deus colocou como cabeça. Era Adão que era o responsável. Foi a Adão que Deus deu a responsabilidade de dominar. Então foi a Adão que Deus chamou a responsabilidade. Né? Então o homem está a responsabilidade, porque o pastor colocou aqui, o dever de liberar. E eu me lembrei dessa passagem. Foi a Adão que Deus chamou. Adão, onde estás? Né? Então, irmão, nós, quando é quebrado um código de ética, por exemplo, quando um médico ele quebra um código da ética médica, ele é cassado, o seu CRM. Ele perde o direito de exercer a medicina. Então, na Bíblia também, no reino de Deus também é assim. Se
se um código é quebrado, também vamos ser punidos, né? Então, irmão, vamos observar esse código.